Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nós continuamos a escutar na liturgia a carta de São Paulo aos Romanos. Nesse ponto, o apóstolo está falando de Abraão, de como Abraão foi justificado, santificado, porque ele respondeu com a fé e não com as obras da lei. Hoje ele vai dizer assim: não foi por causa da lei, mas por causa da justiça que vem da fé que Deus prometeu o mundo como herança a Abraão e a sua descendência. Não foi por causa da lei, a lei mosaica, porque Abraão também é anterior a Moisés, mas sim pela resposta de fé. Já dizíamos que Abraão é a primeira pessoa na Bíblia que afirma a sua fé em Deus. E é por esta fé inigualável que ele vai ser justificado. O apóstolo continua dizendo: e em virtude da fé que alguém se torna herdeiro. Logo, a condição de herdeiro é uma graça. Não é uma conquista pelas obras pessoais, mas sim uma graça. O ser herdeiro é uma condição que não é um pagamento, mas é gratuita, é uma gratuidade. Então é pela resposta de fé que ele se torna em condição de ser herdeiro, e por isso é uma graça. Pois está escrito: eu fiz de ti pai de muitos povos. Ele é pai diante de Deus porque creu em Deus que vivifica os mortos e fez existir o que ainda não existia. Contra toda a humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Porque contra toda humana esperança, conhecemos já, porque já escutamos este ano a história de Abraão. Este homem ancião que vai acreditar em uma promessa de Deus e porque acredita em Deus, ele abandona a sua terra, abandona a sua parentela e vai ao encontro do Senhor, acreditando que vai ser pai não somente de um filho, mas pai de uma numerosa nação. O apóstolo então, por causa disso, ele é pai diante de Deus porque creu em Deus. Não porque cumpriu as suas obras, porque as obras, elas simplesmente atestam que alguém pode se sentir no direito a alguma coisa que vem de Deus, mas que isso é graça. Ora, então como compreender as obras de fé que nós devemos fazer? Isto é uma resposta, não algo que precede a ação de Deus. É Deus que nos amou primeiro. E porque ele nos amou, gratuitamente nos salva, nos dá a sua justiça, que nós respondemos com a nossa fé. E depois, para viver a nossa fé, já que não existe fé sem obras, nós temos a nossa prática. Mas não é que nós somos justificados porque praticamos antes do dom de salvação do nosso Deus. É ele que age primeiro em relação a todos nós. Contra toda humana esperança, ele firmou-se na esperança e na fé. Assim tornou-se pai de muitos povos, conforme lhe fora dito: assim será a tua posteridade. É porque Abraão acreditou contra toda esperança, então por isso ele demonstra duas virtudes teologais: a virtude da esperança, que é o esperar em Deus, e a virtude da fé, que é colocar Deus no centro da nossa existência. E é porque ele acreditou que Deus cumpre uma promessa e dá a ele um filho, mas não somente dá a ele o filho Isaque, mas ele se torna o pai de todos aqueles que creem. E é porque nós cremos que nós somos colocados como filhos de Abraão, porque nós cremos como acreditou o nosso pai. Ora, meus caros irmãos, esse discurso de Paulo é insistente e talvez nós escutamos sem ver o grande valor daquilo que está dizendo. Paulo está recordando a sua pessoal tradição judaica, que era o crer que se vive a lei para merecer a salvação. Isso os fariseus assim pensavam, os doutores da lei. E Paulo vai dar uma reviravolta na sua vida de fé e vai
tentar transmitir isso para nós, para dizer assim: gratuitamente Deus nos deu a sua salvação. Nós somos salvos porque acreditamos nele. E agora insistirá no exemplo de Abraão. Abraão acreditou livremente em Deus, e porque acreditou, a sua fé lhe deu conta de justiça, e por causa disso ele foi pai de uma grande descendência, porque teve fé e porque teve esperança. No evangelho de hoje vai se dizer assim: naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Em outro evangelho vai falar, no evangelho de João, diante de Deus. O que é dar testemunho? A palavra testemunho, o sinônimo dela é mártir. Então aquele que tem coragem de viver a sua fé com vigor, independentemente das circunstâncias, dá testemunho da sua fé em Jesus diante dos homens, e que o Filho de Deus vai testemunhar a respeito dele diante dos anjos, quer dizer, diante daqueles que estão nos céus, que são os anjos, que são o próprio Deus. Ora, mas aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante dos anjos. Ora, o evangelho é escrito para uma situação concreta de uma comunidade que é perseguida. Então, a perseguição da comunidade de Jerusalém, e esse discurso de Jesus é presente nos diversos evangelhos, mas em cada um deles, também na comunidade a quem se destina esse evangelho de Lucas, se vive essa experiência de ser perseguido por causa da fé. Uma experiência que atravessa a história do cristianismo. Ainda hoje pessoas morrem por causa de fé. Então, Jesus vai dizer assim: todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. O que é essa blasfêmia, esse pecado tão grande contra o Espírito Santo? É renegar a salvação de Deus. Não somente aqui nesta vida, mas perseverar nesta negação até o juízo particular, negando a salvação que Deus nos oferece. Mas para chegar a essa negação, no termo da nossa vida, alguém tem que ter treinado muito na negação de Deus, da sua salvação, da sua misericórdia. O evangelista vai dizer assim que aquele que blasfemar contra o Espírito Santo, contra a salvação, a santidade de Deus, não será perdoado. Mas vai dizer o Senhor Jesus: quando vos conduzirem diante da sinagoga, magistrados e autoridades, não fiquei preocupados como ou com que vos defendereis, ou com o que direis, pois nesta hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. O Espírito Santo vos ensinará. É Ele aquele que nos dá discernimento. É Ele aquele que conduz a história para que nós possamos saber como agir, o que dizer em cada momento da nossa vida. Abramos a nossa vida ao Espírito para que Ele possa atuar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.